No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo começou com Deus. Antes do tempo, antes da matéria, antes da existência de qualquer coisa visível, havia apenas Ele, o Deus eterno, infinito e soberano. O primeiro versículo da Bíblia não é apenas uma introdução histórica, mas uma revelação espiritual poderosa. Ele nos mostra que Deus é o autor da origem, o arquiteto do universo, e o início de toda a criação está em suas mãos. Quando a Bíblia diz "no princípio", ela não fala apenas de um começo cronológico, mas do ponto de partida de toda a existência, onde a vontade divina se manifesta em poder criador. Nada surgiu por acaso, nada se formou espontaneamente. O universo é o resultado da ordem e da voz de um Deus que fala e cria. A terra estava sem forma e vazia, mas Deus olhou para o caos e declarou luz. Assim como Ele fez no princípio, ainda hoje Ele entra em nossas vidas quando tudo parece vazio, confuso ou escuro. E com uma só palavra, traz luz, direção e propósito. Deus cria a partir do nada. O que para o homem é impossível, para Ele é o início de uma nova história. Quando Gênesis começa, não há beleza, apenas escuridão e desordem. Mas quando Deus fala, o vazio se transforma em plenitude. Isso nos ensina que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Ele transforma o impossível em real. A criação é o testemunho da glória de Deus. Cada estrela, cada gota de água, cada partícula do universo revela o poder da sua voz. O mesmo Deus que criou os céus e a terra é o que hoje deseja recriar o seu coração. O mesmo poder que ordenou o cosmos está disponível para ordenar sua alma. O início da criação é o retrato da graça que transforma o caos em beleza. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui vemos a essência da criação divina. Deus fala e o que Ele diz acontece. Não há resistência, não há demora. A palavra de Deus é criativa, viva e eficaz. Quando Ele diz haja, o universo responde com obediência absoluta. O poder que trouxe à existência a luz é o mesmo poder que age quando Ele fala conosco. A primeira coisa que Deus cria é a luz, símbolo da revelação, da vida e da verdade. Antes mesmo de formar o sol, Ele cria a própria essência da luminosidade, como se dissesse: nada pode existir sem a minha presença. O haja luz é mais do que uma ação física, é uma declaração espiritual. Onde a luz de Deus entra, as trevas desaparecem. Essa luz representa o próprio Cristo, pois em João 8,12 Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Desde o princípio a palavra, o verbo, estava com Deus, e tudo foi feito por meio dela. João 1:3. O mesmo poder criador que ecoou no universo habita em cada palavra de Cristo. Por isso, quando a palavra entra em nossa vida, ela cria uma nova realidade. Quando Deus diz haja luz em sua alma, o medo perde o controle, a confusão cede lugar à clareza e a esperança volta a brilhar. O que era escuro se torna campo de revelação. O poder da criação é o mesmo poder da restauração. Assim, a luz de Deus é o primeiro passo para toda transformação. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Após trazer luz ao caos, Deus começa a organizar a criação. Ele separa, estabelece limites, cria espaço e equilíbrio. O ato de separar as águas simboliza discernimento espiritual, a capacidade de distinguir o que é de Deus e o que não é. No princípio, tudo estava misturado, mas Deus não trabalha na confusão. Ele coloca ordem onde havia desordem. E o mesmo acontece na vida espiritual. Quando o Espírito Santo vem, ele começa a separar o que é santo do que é profano, o que edifica do que destrói, o que traz vida do que leva à morte. Deus é um Deus de ordem,
A criação não é aleatória, mas intencional. Cada separação das águas, da terra, da luz, da escuridão, aponta para o processo de santificação. Deus não apenas cria, Ele molda, organiza e prepara o ambiente para receber vida. Na nossa jornada espiritual, precisamos permitir que Deus separe as águas dentro de nós, que Ele distinga o que é carne e o que é espírito, o que é temporário e o que é eterno. Quando Ele estabelece sua ordem, tudo começa a fluir. A criação só avança quando a separação é feita. O caos se torna harmonia quando Deus tem liberdade para agir. O mesmo poder que organizou o universo é o que hoje deseja ordenar o seu interior. Quando deixamos Deus governar, tudo encontra o seu lugar. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. Deus cria a vida vegetal antes de formar o homem. Ele prepara o sustento antes de criar aquele que será sustentado. Isso mostra que o Senhor é um Deus de provisão e propósito. Nada é feito sem intenção e tudo o que Ele faz tem um destino. A terra que antes era vazia, agora produz. A ordem divina faz brotar vida onde antes havia esterilidade. Essa é a natureza de Deus, transformar o solo árido em campo fértil. Quando Ele ordena, o impossível floresce. A terra frutífera é símbolo da alma que responde à voz de Deus. Assim como a terra obedece ao comando do Criador, o coração humano deve se abrir à sua palavra para produzir frutos de justiça, fé e amor. Jesus usou essa mesma imagem quando disse: a semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. Cada fruto carrega dentro de si uma semente, um princípio de multiplicação. O que Deus cria é sempre capaz de gerar mais vida. Assim também deve ser o cristão, um canal de produtividade espiritual, espalhando sementes de fé, esperança e amor por onde passa. A criação nos ensina que a obediência gera frutificação. Quando estamos alinhados com a vontade divina, tudo o que tocamos prospera, porque a bênção está em obedecer à voz do Criador. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Deus estabelece os astros não apenas como ornamento, mas como instrumentos de propósito. Ele cria o tempo, as estações e os ciclos da vida. O sol e a lua são sinais da constância divina, um para o dia, outro para a noite. Mesmo quando não vemos o sol, sabemos que ele ainda está lá, brilhando acima das nuvens. Assim é Deus. Mesmo quando as nuvens do problema nos impedem de enxergar sua luz, Ele continua no controle. O sol e a lua nos lembram que há um ritmo divino em todas as coisas. Há um tempo de plantar e outro de colher, um tempo de silêncio e outro de falar, um tempo de luta e outro de vitória. As estrelas representam a fidelidade de Deus em meio à escuridão. Elas brilham justamente quando a noite chega, nos lembrando que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus ainda envia luzes para nos guiar. A criação dos luminares nos ensina que Deus não apenas criou o universo, mas também governa o tempo. Ele é o Senhor das estações, aquele que transforma o inverno em primavera e faz o sol nascer novamente sobre aqueles que perseveram na fé. O Deus que criou o sol é o mesmo que acende a chama da esperança em seu coração. Ele continua controlando o tempo da sua promessa. Mesmo que pareça demorar, o seu amanhecer está chegando. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Agora a criação ganha movimento. O que antes era estático passa a pulsar com vida. Deus enche as águas com seres vivos e os céus com aves, mostrando que onde há a presença dele, há abundância e dinamismo. As águas simbolizam a fonte de toda a existência.
e quando o Espírito de Deus se move sobre elas, surge vida. Esse versículo revela o poder criativo de um Deus que não faz nada pela metade. Ele não apenas forma um ambiente, ele o enche de propósito. Da mesma forma, quando Deus age em nossa vida, ele não apenas nos molda, mas também nos preenche com movimento, dons e missões. As águas representam o Espírito Santo e as criaturas que delas brotam simbolizam a multiplicação da graça. Onde o Espírito se move, há crescimento. O mar antes vazio agora é cheio de criaturas. O céu antes silencioso agora canta com o voo das aves. É uma cena de plenitude. Na vida espiritual, Deus deseja fazer o mesmo, encher o nosso interior com a sua presença, fazer transbordar de dentro de nós rios de águas vivas. Jesus disse: "Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva." João 7,38. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio quer pairar sobre o teu coração hoje, trazendo vida onde havia desânimo, fé onde havia medo e propósito onde havia vazio. A criação viva das águas nos lembra que Deus não é um Deus de estagnação, mas de movimento constante. Ele nos chama para nadar nas profundezas da fé, para voar alto nas asas do Espírito e viver a plenitude de quem fomos criados para ser. E criou Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Entre todas as obras da criação, nenhuma foi tão singular quanto o ser humano. Tudo o que existia até então foi formado por uma palavra. Mas quando chegou a hora do homem, Deus usou suas próprias mãos. Ele se inclinou ao pó da terra e moldou o corpo com cuidado, soprando o fôlego da vida. Ser criado à imagem de Deus não é uma questão física, mas espiritual e moral. Significa que o homem carrega dentro de si características do Criador: amor, razão, vontade e capacidade de relacionamento. É a marca divina no coração humano. Ao criar homem e mulher, Deus revela a plenitude da sua natureza. Ele é unidade e diversidade. O homem representa força e propósito, a mulher, sensibilidade e continuidade. Ambos refletem facetas do próprio Deus. Juntos, formam a expressão completa da imagem do Criador. Deus não apenas nos criou, Ele nos abençoou. Ele disse: "Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre ela." Gênesis 1:28. Um chamado à liderança e responsabilidade espiritual. O ser humano é o administrador da criação, um cooperador do plano divino. Mas, acima de tudo, ser imagem de Deus significa viver em comunhão com Ele. Quando o pecado entra no mundo, essa imagem é manchada pelo pecado.